princípio que nós vamos estudar então é o princípio da proibição da analogia em Mallampart. Primeira informação para você desse princípio aqui, ó. CESP-UNB adora o princípio da analogia em Mallampart, em Bonampart, nós vamos falar deles agora. Tudo bem? Por que ela adora? Porque o CESP-UNB consegue aplicar esse princípio aqui, ó, em casinha, aquelas historinhas que ela cria. Ela vai lá, cria a historinha, beleza? Ela cria a historinha e aí você tem que ter conhecimento do princípio para você dizer se é verdadeiro ou se é falsa a sentença que ela lhe propôs na prova. Show? Então, vamos trabalhar, vamos organizar. Então, o princípio da proibição da analogia em Mallampart. Antes de nós falarmos exatamente, especificamente do nosso princípio, deixa eu te explicar primeiro o que é analogia. É um tema que a gente vai ver lá na frente. Eu só vou dar um exemplo aqui para você visualizar. Até porque o seu edital, na parte geral, ele deixou de forma expressa lá sobre analogia. Então a gente vai estudar analogia de forma separada lá na frente, fica tranquilo. Então só vou te dar um exemplo de analogia para a gente trabalhar ela em Mallampart e em Bonampart. Então vamos lá. O que significa uma analogia, gente? Analogia seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho um fato aqui, beleza? E esse fato tem uma lei específica que regulamenta esse primeiro fato. Então eu tenho um fato, eu tenho uma lei que regulamenta esse primeiro fato. No entanto, ocorre um segundo fato, que não é igual ao primeiro fato, mas é semelhante. Então eu tenho um primeiro fato regulamentado por uma lei, vai lá e ocorre um segundo fato. Só que esse segundo fato, que é semelhante ao primeiro, não tem nenhuma lei regulamentando ele. E o que seria analogia? Eu pego a lei do primeiro fato e aplico ao segundo fato semelhante ao primeiro. Então, quando eu fiz essa aplicação da lei ao segundo fato, acabei de fazer uma analogia. Beleza? Analogia é um preenchimento, né, das lacunas da lei, né, uma forma de acolmatação da lei, né? Preencher lacunas. Então, vem comigo aqui e vamos entender um exemplo. Como eu falei para vocês anteriormente, vamos já pegando o exemplo dos crimes. Que aí eu pego o exemplo dos crimes, aí eu consigo, já vai estudando os crimes também. Então vamos lá. Primeiro vamos dar um exemplo de analogia que eu sempre gosto de utilizar em sala de aula, que ele é bem tranquilo. Nós temos o nosso artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. O que esse 155, parágrafo 1º, traz para nós lá? Ele traz o furto durante o repouso noturno. Tá? Repouso noturno. A pena aumenta de 1/3. O artigo 155 traz o crime de furto. E o parágrafo 1º diz o seguinte: se o furto for praticado durante o repouso noturno, a pena do agente que praticou o furto, ela vai aumentar de 1/3. Tranquilo? Então eu tenho um fato. Qual que é o fato que eu tenho aqui? A pena aumentando de 1/3 se o furto é durante o repouso noturno. Olha só, o crime de furto, tá, do artigo 155, o parágrafo 1º traz para nós o repouso noturno, que a pena é de 1/3. É aí tranquilo? Então veja só, eu tenho um fato. Qual é o fato que eu tenho? O aumento de pena de 1/3 se for praticado o furto durante o repouso noturno. E eu tenho a lei, que é o artigo 155, parágrafo 1º, que está regulamentando isso aqui. Porque não é o parágrafo 1º do 155 que fala que se o furto é durante o repouso noturno, a pena é de 1/3. Então eu tenho o fato e uma lei regulamentando. Mas vamos imaginar hipoteticamente, e assim que o CESP gosta de fazer, é o seguinte: o cara trabalha de vigilante, só que os turnos dele só é o quê? Só durante a noite. Ele trabalha de vigilante só durante a noite. Então ele trabalha a noite toda de vigilante. Então o que ele vai fazer de dia? Ele vai dormir. Então imagine que o repouso dele é um repouso, ele vai repousar, ele vai dormir. É um repouso diurno. Ele vai dormir de dia, ele trabalha toda noite. É um repouso diurno. E aí vamos imaginar que o William foi lá praticar o furto na casa do vigilante. Tá? Na casa do vigilante. E ele foi durante o dia. Ele foi lá durante o dia praticar o furto. Beleza? Então veja que eu tenho dois fatos, só que aqui não tem lei regulamentando. Tá? Aqui nós não temos lei regulamentando. Peraí que eu fiz, ficou a minha cara aqui. Aqui, ó. Veja que eu não tenho uma lei regulamentando. Matemática, hein, gente? Conjunto vazio. Dois fatos. Esses fatos são iguais? Não, pô. Um eu tô dormindo à noite, no outro eu tô dormindo de dia. Mas são semelhantes. O primeiro fato eu tenho a lei regulamentando. No segundo fato eu não tenho regulamentando. O que seria analogia? Pego a lei do primeiro fato e aplico por analogia ao segundo fato.
aplico ao segundo fato. Tranquilo? Então isso é analogia. Show de bola? Te mostrei o que é analogia. Agora, olha o princípio aqui, ó. Lê comigo. Princípio da proibição da analogia in malam partem. O que é analogia in malam partem? Gente, malam de mal. Ou seja, eu não posso fazer uma analogia se for o quê? In malam parte. Leia-se, eu não posso fazer uma analogia do direito penal para o quê? Para prejudicar o réu. Eu não posso fazer uma analogia para prejudicar o réu. Logo, eu não posso fazer analogia in malam partem. Tudo bem? Porque o princípio é da proibição da analogia in malam partem. Volta para o nosso exemplo e vamos verificar aqui, ó. Se eu praticar o furto durante o repouso noturno, a minha pena aumenta de 1/3. Mas o meu furto foi durante o repouso diurno, na casa do vigilante, não é? Se eu aplicar o parágrafo 1º do 155, por analogia esse caso aqui, o que eu vou estar fazendo com o cara que furtou durante o repouso noturno? Eu vou estar aumentando a pena dele. Não estou aumentando a pena? Porque eu vou aplicar a mesma coisa. Vou estar aumentando a pena de 1/3. Se eu aumentar a tua pena, eu estou te prejudicando ou estou te beneficiando? Estou te prejudicando. Logo, esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui na aula é um exemplo de analogia in malam partem. Logo, ela é proibida no direito penal. Não posso fazer analogia in malam partem, em decorrência do princípio da proibição da analogia in malam partem. Tranquilinho? Então, bastante atenção nesse aspecto aí. Jamais eu vou poder fazer essa analogia no direito penal para prejudicar. Por outro lado, tá joia? Eu posso fazer analogia in bonam partem, analogia para beneficiar. Mas fica tranquilo, isso é um assunto que nós vamos tratar em tópicos lá na frente, porque o seu edital contemplou o tema específico, analogia. Então lá eu vou falar das duas bem tranquilo com você. Nesse momento dos princípios, eu só quero que você observe o princípio da proibição da analogia in malam partem. Então, se for para prejudicar, esquece, tá joia? Esquece, no direito penal isso é vedado, isso é proibido. Direito penal só é possível analogia in bonam partem. Bingo? Tranquilo? Tamo junto? Então, show de bola, tocando o nosso barco aí.